3, versículos 14 e 15. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga misericórdia. Leamos a palavra do Senhor. Verso 14 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nesse momento eu quero entrar em tua presença para pedir a tua ajuda mais uma vez. Senhor, que não seja apenas palavras vazias e que não seja eu, mas que seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Meu Deus, que a tua igreja possa receber tudo aquilo que o Senhor quer tratar conosco nesta noite, Senhor. Nos cabe, estejam conosco, eu te peço, no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Meus irmãos, o jovem Timóteo é um jovem conhecido por todos nós. A gente vê várias pregações, vários estudos sobre ele. Culto de jovens, fui orar e o Senhor me direcionou em Timóteo. Confesso que eu fiquei um pouquinho relutante, porque quem é da classe dos adolescentes sabe, no domingo passado a gente até tratou sobre esse tema na casa. Eu falei, meu Deus, chegar lá embaixo e falar tudo de novo. Mas se o Senhor direcionou, eu creio que Ele tem algo a mais para a igreja dele nessa noite. O jovem Timóteo, ele é um jovem caracterizado por ser um jovem cristão, um jovem que começou cedo em seu ministério, desde novo, já na casa do Senhor ele era ativo, chegou a estar na frente, né, da igreja da cidade em que ele morava, e entre outras áreas na casa do Senhor que Timóteo trabalhou. E uma das coisas que eu já começo observando na história de Timóteo é, toda vez que nós ouvimos falar Timóteo, a gente já pensa logo na característica dele como um jovem dedicado à obra do Senhor, um jovem que mostrava a presença que ele tinha de Deus na vida. E isso são características boas e marcantes, porque toda vez que a gente ouvir sobre Timóteo é o que a gente vai lembrar. E aqui eu já começo perguntando aos jovens que características nós estamos deixando na mente das pessoas. Fora da igreja, aqui dentro também, mas afora principalmente, temos uma sociedade, temos o ambiente escolar, o ambiente de trabalho para alguns, e a própria Bíblia fala que há uma nuvem de testemunhas que nos cerca, que nos vigia o tempo inteiro. E a juventude em si, ela já é marcada pelas coisas que o jovem faz, que o jovem fala, e etc. E que impressão nós estamos deixando na mente dos outros? Que características marcantes estamos deixando? Será que são boas ou será que são ruins? Eu começo falando por mim mesma, eu estou aqui nesse momento pregando, mas e lá fora? Que característica eu tenho deixado marcada na cabeça das pessoas? Será que quando alguém ouve o meu nome, a pessoa pensa o que de mim? É a pergunta, jovens, que eu recomendo que vocês façam para si nessa noite. Que nós possamos, irmãos, não só os jovens, em especial para eles, mas no geral, que nós possamos ter características de crentes cheios de Deus, de crentes verdadeiros, de jovens que carregam a identidade de Cristo. Não basta estar aqui nesse momento e mostrar Cristo aqui dentro, eu tenho que mostrar o Cristo que há em mim lá fora. Eu tenho que mostrar que eu sou serva de Deus lá fora. Mostrar que eu sou adoradora lá fora. É lá fora que nós temos que deixar as nossas características boas marcadas na mente das pessoas. Que nós possamos refletir o que estamos deixando marcado na mente das pessoas. Glória a Deus. Outra coisa que já chama a atenção desde o início do ministério de Timóteo é a mãe dele, Eunice e Lóide, que foram duas pessoas que Timóteo tomou para si como exemplo. Eram as duas pessoas em quem Timóteo se espelhava. E eu acho isso aqui interessante porque elas eram mulheres fervorosas na casa de Deus, também ativas na obra, mulheres cheias de Deus que tinham uma identidade boa. Foram os exemplos que Timóteo tomou para
deve tomar para a nossa vida são pessoas mais experientes na fé. Principalmente a gente que é jovem cristão. E por quê? Jovem que tem a nossa idade, a nossa linha de raciocínio, nosso nível de maturidade, uma hora ou outra ele vai acabar arrastando a gente para a perdição. Por quê? Uma pessoa que pensar como eu posso, uma vez que eu errar, chegar para ela para comentar sobre aquele erro, ela pode tanto me corrigir, mas ela também pode me apoiar. Pelo fato dela ter a mesma linha de maturidade, ela pode pensar, não, mas eu também faria assim, faria pior, como alguns jovens falam, e etc. E aqui eu observo que nós devemos tomar para nós pessoas experientes. Aleluia. Vamos aqui na igreja. Glória a Deus. Meus chiques, Tia Jamile e outras irmãs, não fiquem com ciúmes, as que eu não citei nomes. Mas há vários outros exemplos aqui que nós podemos nos espelhar, tomar para as nossas vidas. Porque são mulheres, tem na parte dos irmãos também, tá, varões, que nós podemos nos espelhar, tomar para as nossas vidas a forma como essas pessoas têm compromisso com Deus. A vida que elas levam, a forma como elas têm esse compromisso com o Senhor. Então que nós possamos aprender a tomar para nós exemplos de pessoas experientes. Porque você chega para elas passando por um problema, talvez para um amigo ele falar, faz isso, isso e isso. Para uma pessoa experiente na fé, ela chega para você, ela ora, ela te ajuda na caminhada, te aconselha, mostra se você errar e por aí vai. Então que nós possamos rever também os exemplos que nós estamos tomando para as nossas vidas. Outra coisa é que Timóteo, além dele não se espelhar nos amigos, ele também não se espelhava em possíveis famosinhos da época. Digamos assim, que hoje seriam os influencers, jogadores de futebol, cantores, modelos e etc. Vocês sabem. Que às vezes a gente acaba tomando para nós de exemplo, eu quero ser como fulano, quero ser como ciclano, e tá errado. Nós devemos nos espelhar em pessoas cheias de Deus, que têm compromisso com Deus para nos tornarmos como essas pessoas. Abençoa, Pai. Aleluia. Grandioso Deus. E agora, Timóteo, ele tomava Eunice e Lógico, por exemplo, certo? Mas tem uma questão agora, e eu vou pedir, isso aqui não é nem tanto para jovens. Você que é pai, mãe, líder, os irmãos da igreja em geral, tem uma questão. Timóteo, ele tomava Eunice e Lógico para si, por exemplo, mas elas também eram espelhos limpos. O que significa uma pessoa ser espelho limpo? Eu ensino, mas eu não sou hipócrita. Eu ensino o que eu vivo. Eu ensino uma coisa que eu também cumpro, uma doutrina que eu também ensino. Muitas vezes, um pai, uma mãe aqui pode ensinar ao seu filho uma coisa na igreja, chegar em casa, o filho presenciar totalmente o contrário. E aí o que acontece? Vamos supor que Timóteo, Eunice e Lógico levam ele para a igreja, lá ele aprende, é só exemplo, meus irmãos, que fofoca é pecado. Chega em casa, Timóteo vê Eunice e Lógico falando mal de algum irmão da igreja. Como é que vai ficar a cabeça de Timóteo? Ele vai ficar confuso. E o maior problema não é Timóteo ficar confuso, ele começaria a achar que é certo falar aqui, mas chegar em casa e descobrir. E um ensinamento, um mau exemplo que Timóteo visse não ia refletir só nele, ia ser uma coisa de gerações, porque futuramente Timóteo ia agir igual com os filhos dele e por aí ia se passando de geração em geração. Então, aos pais, mães, avós, tios, você que tem um adolescente que você precisa instruir, não é necessariamente o teu filho, pode ter qualquer laço com você. Precisamos ser espelhos limpos. Não basta só ensinar aqui, não basta só falar, é doutrinar e dar exemplo. Porque a Bíblia fala, ensina o menino no caminho. Não basta só falar, tal coisa é pecado, e deixar exemplo. O meu filho e a minha filha pegar, me presenciar fazendo aquilo que eu disse que era pecado, deixando ela se basear apenas só fala minha. Precisamos ser exemplo. Nós possamos sair daqui, igreja, sendo espelhos limpos, para que os seus filhos, seus sobrinhos, netos, liderados, seja lá qual é o adolescente que você precisa dar exemplo, veja em você uma pessoa não pregador, uma pregadora hipócrita, mas uma pessoa que ensina, um espelho limpo, alguém que doutrina,
Timóteo, ele era um jovem também interessado na obra. Isso me chama a atenção, porque misturando um pouquinho da história de Timóteo com a nossa atualidade, eu creio que ao invés de preferir dormir até tarde, Timóteo ia preferir, por exemplo, estar em um círculo de oração, orando, buscando ao Senhor. Timóteo, ao invés de uma segunda-feira ou uma sexta estar em casa só mexendo no celular, deitado numa cama sem fazer nada, Timóteo iria preferir estar na casa de Deus, buscando ao Senhor, buscando aprender e se edificar mais no Senhor. Porque Timóteo, ele não gastou sua juventude com essas bobeiras que nós gastamos a nossa juventude hoje em dia. Timóteo era um jovem interessado, ele queria estar sempre presente na casa de Deus, buscar mais de Deus, aprender mais de Deus. E com isso aqui, jovens adolescentes, nós devemos aprender, né? Um dia que eu não digo porque hoje em dia a gente tem escola, a maioria aqui, alguns trabalham também. Toda quinta-feira de manhã a maioria está ocupada. Mas um feriado, por exemplo, ao invés de ficar em casa dormindo, vem para o círculo de oração. Eu nunca vi lugar para Deus falar tanto como em círculo de oração, meus irmãos. E o culto Deus também fala, mas círculo de oração é uma coisa diferente. Você está ali no círculo, a presença de Deus desce, chega a arrepiar a falar. É uma presença assim. Outra questão, o culto de doutrina e oração não é a mesma coisa que o culto normal. Aqui eu venho, tenho a oportunidade, eu vejo o pessoal louvar, vejo o pessoal da saudação, mas culto de doutrina e oração, você tem uma hora ali para falar com Deus, para estar ali ajoelhado, falar com o Senhor sobre o teu dia, dizer para Ele o que tu deseja, agradecer a Ele por tudo que Ele fez por você, né? Às vezes a gente fala, eu vou ficar em casa porque eu estou cansado, mas em casa eu oro, estudo a Bíblia, a gente não ora. A gente não estuda a Bíblia. Eu estou falando de um erro que muitas vezes eu também já cometi e ainda comer. Falar, eu vou ficar em casa porque eu estou cansada, mas depois eu oro. E na hora da oração está no celular. Na hora da oração está na frente da televisão assistindo bobeira. E outros exemplos que não dá nem para citar aqui. Outras coisas que se for falar ocupa o tempo. Mas que nós possamos aprender com Timóteo a ser jovens interessados na obra de Deus. Interessados em estar na casa do Senhor, interessados em fazer sacrifícios que vão valer a pena. Uma manhã que você troca por um círculo de oração vale muito mais a pena. Uma noite que você troca 2 horinhas ali no celular por um culto de oração, um culto de doutrina vale muito mais a pena. Aleluia. E entre outras coisas que tem na casa do Senhor que a gente troca por bobeira. Outra questão em Timóteo ser interessado é no chamado. Timóteo, ele tinha interesse em estar ativo na obra e é uma coisa que falta em nós. Antigamente, quando perguntavam que um jovem adolescente cristão queria ser, ele pensava em ser pregador, missionário, cantor. Hoje em dia você pergunta, eu não sei. Ou então só pensa no físico, no material. Eu quero trabalhar para ser advogado, estudar para ser advogado, doutora, policial, entre outras profissões. E a obra de Deus ficando de lado. Jovens, nessa noite eu tenho um convite. Isso aqui é uma coisa que eu estava refletindo e que eu quero passar para vocês também. Vamos orar ao Senhor, vamos ter esse interesse pela obra do Pai. As missões estão chamando, a pregação está chamando, o louvor está chamando. A obra está morrendo por falta de jovens interessados. Mas que esse desejo de estar ativos na obra do Senhor possa reacender em nosso coração nessa noite. Chegando em casa, ora ao Senhor, pede para Ele reacender essa chama, esse desejo em ti. E eu tenho certeza que o Senhor vai estar acendendo novamente em nossos corações. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra coisa que eu gostaria de destacar, uma pequena comparaçãozinha de Timóteo com outro jovem que ele é bem conhecido também por nós em um dos relatos de Paulo, que é o jovem Eutico. E aqui nesse tópico eu gostaria de colocar os irmãos perdões se eu estiver errado, Timóteo versus Eutico. Por quê? Timóteo, ele estava na casa do Senhor por desejo, por adoração. Eutico estava por obrigação. O que acontece aqui? Enquanto Timóteo ia por desejo de orar, por desejo de aprender, Eutico foi para a casa do Senhor por ir. Chegou lá, nós conhecemos a história, sentou na
vezes a gente vem para a igreja, mas ao invés de focar no culto, no que o Senhor está falando aqui na frente, a gente está olhando na estrada. Eu estou falando de uma coisa que eu faço direto, que eu preciso me endireitar nessa questão. Às vezes a gente fica olhando quem está passando lá fora na janela, o que está acontecendo na rua, e não é esse o nosso foco. Nós viemos para a casa do Senhor para focar naquilo que o Senhor está falando conosco. Focar naquilo que o Senhor tem para entregar. A gente já perde a bênção por isso, por distração. E o pior não é só perder bênção, a distração leva a queda e perdição. Porque se eu não tivesse focado no culto, se eu não tivesse lá dentro, ele não tinha caído da janela e ele não tinha morrido. E nós vivemos em uma geração, para eu, teve solução. Eu, caiu, morreu, Paulo foi lá, orou, ele ressuscitou. E a gente? Se a gente, por distração, trazendo para os nossos dias, desviar hoje, será que dá tempo da gente voltar? Será que se a gente se esfriar, dá tempo da gente se firmar em Jesus novamente, antes que as tormentas jovem? Nessa noite o Senhor está deixando um alerta para nós, jovem, acorda, não é tempo de distração, não é tempo de vir para culto, olhar a janela, não é tempo de vir para culto, olhar para o que está lá fora, ver com o pensamento lá fora. É tempo de estarmos aqui para nos firmar no Senhor, porque Jesus está voltando e distraídos vão ficar. Distraídos não vão subir naquele dia, porque quando a trombeta tocar não vão ouvir. Nós vivemos em uma época onde a distração está arrastando milhares de jovens cristãos para o mundo. Sabe o que eu comparo? A distração é como raposas em uma vinha. Vem uma distraçãozinha hoje, a gente ignora, deixa entrar. Aí daqui a pouco vem atraindo mais, quando tu vê tua vinha está destruída. Quando tu vê tua salvação está perdida, teu coração está lá fora, tua mente está lá fora. Mas que nós possamos, jovens, acordar. Não é tempo de distração, não é tempo de vir para a igreja do Senhor por brincadeira, não é tempo de vir só por obrigação, é tempo de virmos com propósito, tempo de virmos como Timóteo, com interesse em buscar ao Senhor. Outra coisa que eu quero destacar aqui rapidinho, quem sabe Timóteo, sendo jovem, ele nem queria ir, falou, não, vou ficar em casa, não vou para o culto hoje. Mas quem sabe Timóteo tinham pais cristãos rigorosos que insistiram, falaram, você vai para o culto, você não vai ficar em casa. E aqui eu quero chamar a atenção dos pais mais uma vez. Seja insistente com o teu filho e com a tua filha. Se teu filho e tua filha está dando sinal de que não quer ir para a igreja, seja insistente, arrasta ele para a igreja. Se teu filho está parando de orar, seja insistente, arrasta ele para orar. Se teu filho está mostrando sinal de frieza espiritual, arrasta ele. Não deixa teu filho se desviar. Não deixa teu filho se perder. Quem sabe ele só estava ali porque os pais dele pegaram no pé até ele ir. E lá aprender que ele não deve estar na casa do Senhor por distração. E é que eu chamo a atenção dos pais. Porque hoje nós vivemos em uma geração onde o filho começa a desviar dentro de casa. O pai e a mãe não posso fazer nada. Está querendo desviar, já está grande, simplesmente deixa. E isso está errado, igreja. Vocês pais têm a missão de ser rigorosos e insistentes com o teu filho. Enquanto o teu filho estiver na tua casa, tu tem que trazer ele para a igreja do Senhor, porque a autoridade no nome de Jesus é tua. O Senhor te dá autoridade. Aleluia! Glória a Deus! Você não criou o filho para ir para o inferno. Você não criou o filho para ir para a perdição. Você está criando o filho para povoar o céu. Glória Nessa a Deus! noite o Senhor está chamando a atenção de pai e mãe aqui para ser mais insistente, rigoroso. Não aceita simplesmente teu filho desviar. Arrasta ele de volta para a presença do Senhor. Glória a Deus. E graças a Deus, Aleluia. não é bajulação. Não é bajulação. Mas eu dou graças a Deus que eu tenho ali uma mãe rigorosa. Que quando o primeiro sinal de frieza é quando ela elabora, não está orando por quê, parou de ler a Bíblia por quê, começa a me arrastar de volta. E se hoje eu estou aqui pela graça e misericórdia do Senhor, também foi por causa dela, porque no primeiro sinal de que eu queria desviar, ela não deixou, ela insistiu, e é assim que nós devemos ser. Eu estou falando aqui para nós, mas os jovens também. Se tu perceber que teu amor por Cristo está esfriando, volta. Nessa noite é noite de retorno. Eu não estou falando de quem desviou e está lá fora ainda, eu estou falando de jovens aqui dentro. Quem sabe teu coração começou a se esfriar no mundo, mas nesse momento volta. Pede ao Senhor graça, pede ao Senhor misericórdia e começa a retornar, porque Jesus está voltando e não é tempo de se afastar
presença do Senhor. Grande Deus, aleluia. Poderoso Deus. Grande é o Senhor, aleluia. Aleluia. Santo E Deus. nessa comparação, só para fechar esse ponto aqui rapidinho, eu reforço mais uma vez que seja um Timóteo. Que nós não venhamos para a casa do Senhor simplesmente por vir, simplesmente para passar tempo, mas que seja com propósito. Outra questão, meus irmãos, é que Timóteo, ele era um jovem exemplar. Aqui reforça mais uma vez um pouquinho sobre o que nós vamos marcar na sociedade, porque Timóteo, ele servia na casa do Senhor, ele era ativo na obra do Senhor, mas agora ele também era um exemplo. E aqui, será que nós estamos sendo exemplo lá fora? Volto a reforçar mais uma vez. Quem sabe aqui na igreja, a gente está aqui. Na igreja, é como diz o ditado, na igreja todo mundo é santo. Tá aqui os anjinhos, só falta até a orelha. Lá fora é que nós temos que mostrar que nós somos exemplos. Lá fora a gente não pode estar aqui glorificando o Senhor, sair lá fora e deixar que da nossa boca saiam palavras que não devemos falar. A gente não pode estar aqui na igreja, sair até no pé, chegar lá fora, colocar roupa curta, entre outros exemplos, irmãos. Não estou apontando ninguém, fique claro. Estou usando os exemplos que são mais comuns da gente ver no dia a dia, né? No Brasil inteiro, no mundo inteiro e etc. Que nós possamos, jovens, ser jovens exemplos, porque não basta nós sermos santos aqui dentro, temos que mostrar essa santidade lá fora, que o mundo possa olhar para nós, que essa nuvem de testemunha que possa olhar para nós e ver jovens verdadeiramente cristãos e cheios da presença de Deus. Amém? Amém. Irmãos, uma mensagenzinha curta, rápida. Eu espero que o Senhor tenha tratado tudo aquilo que Ele quis tratar com a sua igreja. Eu já estava um pouquinho nervosa, mas que Deus continue falando conosco. Mais uma vez eu quero agradecer ao convite, pedir aos irmãos que orem pela minha vida, orem pela minha família, porque sou carente de suas orações. Amém, Jesus. E assim agradeço a oportunidade em nome de